Querido, vamos abrir a palavra do Senhor aí em Provérbios, capítulo 10. E aí nos versos 15 e 16, nós começamos a semana passada, falamos sobre o verso 15, e agora nós vamos dar continuidade falando sobre o verso 16, encerrando aí, e provavelmente entrando aí no verso 17, encerrando essa primeira parte do capítulo 10 de Provérbios, e já, se der tempo, iniciando dando o primeiro passo introdutório para a segunda parte do capítulo 10 do livro de Provérbios, que passa aí a partir do verso 17. Eu quero fazer a leitura do verso 15 e 16, fazer uma recapitulação do que nós vimos no verso 15, e aí iremos adentrar aí no verso 16. Diz assim a palavra do Senhor: os bens do rico são a sua cidade forte, e a pobreza dos pobres é a sua ruína. A obra do justo conduz à vida, e o rendimento do perverso ao pecado. Nós vimos, que esses versos vão encerrar essa primeira unidade do capítulo 10. E percebemos também que ele volta aí, fechando esse circuito da primeira parte, ao tema bens e riqueza. O verso 15 se refere ao status econômico. Nele o rico ele é colocado em contraste com o pobre, e ambos são avaliados de forma negativa. Nós vimos no verso 15 que a riqueza do rico engana esse homem, fazendo-o pensar que ela pode prover uma verdadeira segurança, mas nós vimos que a riqueza não tem nenhum valor no dia do juízo, como Provérbios capítulo 11 vai dizer, verso 4, os bens do rico lhes são cidade forte, segundo imagina uma alta muralha. Vimos que a riqueza seduz o rico para que se torne sábio aos seus próprios olhos. E isso vai tornar esse homem pior do que o insensato, como nós vimos também. Vimos que a riqueza leva o homem rico a tiranizar o pobre, e que o mal não está na riqueza em si, mas no coração do homem que não sabe lidar com ela. Por outro lado, nós vimos também o pobre, e o pobre vê na sua pobreza a sua desgraça, pois as suas privações vão lhe causar medo, pânico. E por quê? Porque não confiam no Senhor. E aí, na realidade, o que nós estamos vendo é o outro lado da mesma moeda do rico. O rico coloca o seu coração na riqueza, o pobre vê a sua desgraça. Por quê? Porque tem a mesma perspectiva. Porque acha que se tivesse essas coisas, estaria seguro também. E aí nós terminamos o verso 15 com uma fala de Matthew Henry, e eu gostaria só de repetir o finalzinho. Ele diz assim, a respeito dos pobres: a destruição dos pobres é a sua pobreza. Ela diminui seu ânimo e destrói todas as suas consolações. Mas o homem pode viver com muito conforto, ainda que tenha apenas um pouco de que viver, se puder estar satisfeito e conservar uma boa consciência e viver pela fé. E aí nós entramos no verso 16, que diz assim: a obra do justo conduz à vida, e o rendimento do perverso ao pecado. E uma coisa interessante que nós vamos perceber, que esse verso aqui, ele vai proteger uma declaração feita no verso anterior. Ou seja, um abuso que mais ou menos nós podemos ter como um dito moral. Ou seja, as riquezas podem trazer um valor duradouro se forem adquiridas e mantidas de forma piedosa. Porque nós vamos perceber que não são as riquezas, mas o coração do homem. E por que isso? Por que as riquezas podem ter um valor duradouro? Porque quando elas são usadas para o reino de Deus, elas terão um valor eterno. Não é que nós vamos levá-las conosco, mas elas vão cumprir um propósito
na vida do povo de Deus. Às vezes nós nos esquecemos que quem nos sustenta é o Senhor. Então não há rico nem pobre. Há aqueles que confiam no Senhor e aqueles que não confiam no Senhor. E é essa perspectiva que nós devemos ter. Quando ele diz que a obra do justo conduz à vida, é interessante, porque independente daquilo que ele faça, a recompensa que ele tem, ou seja, o retorno será para a vida eterna. Abram Provérbios capítulo 22, verso 2. Olha o que a palavra de Deus diz: o rico e o pobre se encontram, um e o outro faz o Senhor. Ou seja, tanto o rico quanto o pobre, é o Senhor quem faz. Então ele sustenta, é ele quem dá. Precisamos entender isso. O verso 16, ele vai tirar completamente essa ideia de que a riqueza, pura e simplesmente, é um mal. Ele vai dizer que o salário, a obra do justo, vai conduzir à vida. É interessante isso, porque se nós compreendermos que é o Senhor quem sustenta, é o Senhor quem dá o sustento, a nossa confiança estará nele e não naquilo que temos ou o que não temos. Os capítulos 5, verso 45, vai mostrar para nós que tudo que o homem tem vem da mão do Senhor, que o Senhor traz bênçãos materiais tanto para justos como para injustos. E essa é uma marca distintiva da parte de Deus que Ele quer que nós tenhamos também, quando Ele diz lá que nós devemos nos tornar filhos do nosso Pai, porque como nosso Pai, nós, ou seja, como Ele, deveríamos ser como Ele, porque Ele faz nascer o sol sobre maus e bons e vir chuvas sobre justos e injustos. O Senhor dá, independente de quem quer que seja, o sustento. Só que uns conseguem reconhecer isso vindo da mão do Senhor, outros não. Alguns pensam que isso foi pela sua própria sabedoria ou pelo seu próprio poder e não pela mão de Deus. O que Provérbios está dizendo aqui no verso 16? Que os bens devem ser possuídos por meio da retidão e não da perversidade. A palavra obra aqui dá a ideia de um salário, referindo-se a um trabalho árduo que é recompensado. A Escritura está dizendo que o salário do justo não é nada mais do que a vida eterna, abundante. E somente o Senhor da vida, o Senhor de todas as coisas, pode pagar esse salário. A obra do justo conduz à vida. Por quê? Por causa da mão do Senhor sobre ele. O que nós estamos vendo aqui é a doutrina da recompensa dos justos, que se dá de forma natural de um viver de acordo com a vontade divina, se referindo às coisas desse mundo. Por isso que ele diz que a obra do justo conduz à vida. E o outro, seu paralelo, é o caminho do perverso, que apesar de desfrutar seus despojos, apesar de ser um homem abastado, porque isso vem do Senhor, indistintamente ele dá para maus e para bons, conforme a sua vontade, o seu destino é certo, e é a morte. É interessante nós observarmos o entendimento dessas coisas. Quando nós entendemos que o que nós temos vem da mão do Senhor, ou o que nós não temos também vem da mão do Senhor, o nosso coração se torna tranquilo. E nós não desejamos aquilo que nós não podemos ter, ou desejamos aquilo que queríamos ter e não temos. Porque entendemos que essas coisas vêm da mão do Senhor. E se Ele quiser nos dar, Ele vai nos dar no momento certo e no período devido.
Olha o que Matthew Henry diz a respeito disso. Ele diz assim: aqui Salomão confirma o que seu pai tinha dito. Vale mais o pouco que tem o justo do que as riquezas de muitos ímpios. Citando o Salmo 37:16. Talvez um homem justo não tenha nada além do que aquilo pelo que trabalha arduamente. Ele come somente a obra de suas mãos, mas essa obra conduz à vida. Ele não deseja nada além de ter um sustento honesto. Não cobiça ser rico e nobre, mas deseja viver e sustentar a sua família. Isso não diz respeito somente à sua própria vida, mas ele deseja se capacitar para fazer o bem aos outros. Ele trabalha para que tenha o que repartir, conforme Efésios capítulo 4, verso 28. Todas as suas atividades resultam em um ou outro bom resultado. Mas ele vai dizer que isso também pode ser, esse verso também pode se referir a outra coisa. E eu acho que se refere às duas. Ele diz assim: ou isso pode se referir ao seu trabalho na religião. A obra do justo conduz à vida. Ele se esforça naquilo que tem uma tendência para a vida eterna. Ele semeia no Espírito para que possa ceifar a vida eterna. A palavra de Deus está dizendo que a obra do justo, ela vai conduzir sempre à vida, quando essa obra é o quê? Representa a vontade do Senhor. E aí o salário disso será a vida. O salário disso será a bênção de Deus. Seja isso fisicamente, ou seja, nesse mundo, nos bens materiais, seja isso referido à nossa vida eterna. E nós vamos perceber que uma coisa vai estar ligada à outra. Quando Paulo fala que nós devemos repartir, devemos trabalhar e repartir com aquele que tem a necessidade, os nossos bens vão servir como instrumento para a vida eterna. Ou seja, aquilo que nós estamos fazendo, a quem nós estamos ajudando, a quem nós estamos compartilhando, é como fruto para a nossa vida eterna. Não como um salário de uma justificação pelas obras, mas como consequência da nossa vida, porque tudo que nós fazemos para o reino por vir. E os nossos bens entram nesse aspecto também. Por isso o apóstolo Paulo vai falar sobre hospitalidade. Uma das características dos líderes da igreja eram hospitaleiros, ofereciam as suas casas, o seu conforto para aqueles que eram missionários e estavam usando seus bens para a vida eterna, utilizando a sua vida como fruto na vida de outras pessoas. E quando o justo age dessa forma, tudo aquilo que ele faz leva à vida. Quando a nossa vida está sendo pautada, a maneira como nós lidamos com os nossos bens. Lembrem que a perspectiva do capítulo 10 é que a maneira de falar e a maneira como nós nos relacionamos com os nossos bens, eu falei isso no início, estão relacionados à vida e à morte. É nesse sentido que o livro de Provérbios, em especial, o capítulo 10, vai dizer. A maneira como nós falamos, a maneira como nós lidamos com as coisas que o Senhor nos deu, vai nos levar à vida, ou representa, melhor dizendo, um caminho de vida ou um caminho de morte. E aí no verso 16, temos o paralelo, a obra do justo, o salário do justo, aí, obra no sentido do trabalho, que é recompensado, e aí o paralelo, o oposto, é o rendimento do perverso ao pecado. Matthew Henry tem um comentário interessante a respeito disso. Ele vai dizer assim: talvez a riqueza de um ímpio seja o fruto pelo qual ele não se esforçou, mas veio facilmente, e assim conduz ao pecado. Ele faz dela o alimento e o combustível de seus desejos, o seu orgulho e a sua luxúria. Com ela obtém danos e não bem. Ele é prejudicado por ela e é insensibilizado por ela em seus caminhos ímpios. As coisas desse mundo são boas ou más, vida ou morte, conforme são usadas e conforme são as pessoas que as têm. O salário da pessoa justa é certamente a vida,
Por quê? Pela forma como ela lida de modo piedoso com as coisas. Seja essa, no contexto em que nós estamos falando, com a nossa boca, com o nosso modo de falar, ou com as nossas posses. E o pagamento da pessoa perversa certamente é o pecado e a morte. E esse é um conceito bíblico muito claro, que nós devemos distanciar, porque a Bíblia, apesar de mostrar que a prosperidade, a riqueza, o bem-estar vem da mão dele, e que você não precisa ser rico, abastado para ter isso, nós vamos perceber que, apesar de homens ricos, homens com saúde, como diz lá o Salmo de Asaf, homens que gozam de um estado nesse mundo perfeito, se são homens ímpios, o que eles fazem levam à morte e ao pecado. Abra Romanos capítulo 1. Interessante esse primeiro capítulo de Romanos, porque ele vai mostrar que o salário do pecado é a morte. Capítulo 1, verso 28. O verso 28, e diz assim: e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. Qual foi o salário que esses homens receberam por desprezar o conhecimento de Deus? Uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, em que a injustiça, malícia, avareza, inveja, homicídio, contenda, dolo, malignidade, sendo difamadores. E é interessante pelo comentário que Matthew Henry faz. Por quê? Porque aquele homem poderia ter juntado riquezas, mas por meio do pecado. E qual seria a consequência dele? Injustiça, malícia, homicídio, contenda, dolo, malignidade, dependente da sua condição. Qual é a consequência do pecado? Insensatez, perfídia, sem afeição natural, sem misericórdia. Esses homens estão recebendo sobre si, independente da sua condição financeira, independente da sua saúde, juízo de Deus sobre eles. E como é que esse juízo vem? Esse juízo vem por meio da malícia, da avareza, ou seja, do próprio pecado. Muitas vezes você vai perceber, e aqui o livro de Provérbios vai dizer, que o juízo de Deus sobre os homens é colocá-los mais ainda no pecado. Eles se tornarem cada dia mais e mais pecadores e cegos com relação às coisas do reino de Deus. É o que a gente vê lá nos versos 24 e 25 e 26. Por isso Deus os entregou. No verso 23 diz assim: mudaram a glória de Deus, incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus os entregou tais homens à imundícia, pela concupiscência do seu próprio coração, para desonrarem o seu próprio coração, para desonrarem o seu próprio corpo, pois mudaram a verdade de Deus em mentira. Ele repete: adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Por causa disso, Deus os entregou a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas. Verso 28, por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o Senhor os entregou uma disposição mental reprovável. Então não interessa se um homem tem saúde, é saudável, é rico, ou seja o que for, se é um homem ímpio, se é um homem em que as obras das suas mãos vão levar à perversidade, ele vai ter um juízo sobre isso nas suas vidas. E esse juízo pode não aparecer da forma como a gente às vezes pensa. Ver um homem na miséria, essa é um entendimento errado, ver um homem na miséria, ver um homem perder seus bens. Ele pode se tornar rico cada dia mais.
Ele pode se tornar um homem com saúde cada dia mais, mas malicioso, egoísta, presunçoso, sem misericórdia. E ali, naquele homem, com muito dinheiro, com muita saúde, belo aos olhos dos outros, a maldição de Deus e a ira de Deus estará sobre ele. E é isso que Provérbios está nos mostrando. Que a sua saúde, a sua beleza, a sua inteligência, a sua riqueza, no dia do juízo, no dia da ira, no dia do acerto de contas, e muitas vezes esse acerto de contas é aqui, parcial, mas é aqui, porque a palavra de Deus nos diz isso, estão trabalhando para a sua própria destruição. Por quê? Porque desprezaram o conhecimento de Deus. E com esses versos nós estamos vendo que o pecado aqui está relacionado, associado à morte. E quando uma pessoa se torna cega, se torna impenitente, se torna presunçosa, orgulhosa, sem misericórdia, ela está recebendo o salário da perversidade. Nós vamos ver que o pecado implica toda uma esfera de conflito com Deus. O pecado diz respeito a essa esfera contínua da conduta que o Senhor observa. E conduta essa que será castigada e que deve ser extirpada. Porque nessa esfera de ação nós vamos perceber, como nós vimos aqui em Romanos capítulo 1, que o pecado vai gerar mais pecado e, consequentemente, morte. Romanos capítulo 6, versos 23 diz assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Por isso, o livro de Provérbios, logo em seu início, chama todos a darem ouvido à sabedoria e se voltarem para ela. Abram lá, Provérbios capítulo 1, verso 20 a 23. Olha o que a Escritura diz: grita na rua sabedoria, nas praças levanta a voz, do alto dos muros clama, às entradas das portas das cidades profere suas palavras. Até quando, honestos, amarei a necessidade, vós escarnecedores desejareis o escárnio, e vós loucos aborrecereis o conhecimento. Atentai para a minha repreensão, eis que derramarei copiosamente sobre vós o meu espírito, e vos farei saber as minhas palavras. Essa é uma chamada de graça. É isso que nós estamos vendo aqui, um chamamento da graça de Deus, como nós já vimos lá em Isaías capítulo 55, verso 7. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto, deixe o perverso seu caminho, iníquo seus pensamentos, converta-se ao Senhor que se compadecerá dele e volte para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. O livro de Provérbios fala sobre a graça de Deus, uma graça que está sendo apresentada por meio da sabedoria, apresentando dois caminhos, dois modos de vida, um modo de vida que vai representar vida, uma obra que vai conduzir a vida, e um caminho de vida que vai representar a morte, uma obra que vai representar a perversidade e o pecado e a morte. E o que nós temos aqui é um chamado de graça, a graça se manifestando aqui por meio de Provérbios, através da sabedoria de Deus, chamando os homens a andarem nesses caminhos. E mesmo quando os ímpios que não se convertem ao Senhor, mas são convencidos moralmente por andar nesses caminhos, eles colhem frutos, não eternos, mas nesse mundo. E quiçá eternos. Porque, como nós já vimos,
Muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Mas para esses que são escolhidos, passam pelo mesmo caminho que aqueles que desprezam. Eles são chamados. Eles tomam conhecimento. Eles reconhecem o caminho da vida, que é o caminho da graça de Deus. Entender que ao revelar uma verdade, ao mostrar um caminho correto, nós estamos oferecendo vida. E o contrário também é verdade. Nós estamos oferecendo vida. A graça de Deus se manifesta pelas suas ordenanças, pelos seus mandamentos. Não podemos ver de outra forma, ou como muitos veem, como obrigações e imposições que trazem julgo sobre nós, mas a graça de Deus se manifestando em abrir os nossos olhos e mostrar um caminho pavimentado pela verdade do Evangelho para nos dar a vida. Às vezes nós lidamos dessa forma com o conhecimento religioso, como algo legalista, algo puramente legal, e aí associamos a um entendimento errado da lei, dispensacionalista, que a lei é ruim, mas o Evangelho é bom, e não entende que uma coisa é fundamento da outra, e que a lei do Evangelho representa a graça de Deus na vida do homem. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. E por que isso? Porque o propósito de Deus com isso é que ele tenha conhecimento, e é esse conhecimento que vai dar vida. Agostinho tinha uma frase que ele dizia: crer para entender, entender para crer e crer para entender. Uma coisa está ligada à outra. A nossa religião não é uma religião gnóstica, ela passa por aquilo que é racional, por aquilo que é compreensível nas Sagradas Escrituras. A Escritura tem uma lógica, que é diferente da lógica humana, mas ela tem uma lógica. Deus tem uma lógica, a lógica vem de Deus. Deus tem uma lógica, e essa lógica está representada aqui na Escritura, claramente, através da história da revelação. E o propósito é para que nós conheçamos essa lógica divina, esse Logos de Deus, que é Cristo, e vivamos por meio dele. Olha o que Ezequiel, capítulo 33, verso 11, vai nos dizer. Diz assim: tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte do perverso, mas em que o perverso se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos dos vossos caminhos. Pois, por que haveis de morrer, ó casa de Israel? O que nós estamos vendo aqui é a graça de Deus sendo manifestada na vida de um homem que é pai e que ensina ao seu filho a andar pelo caminho direito. E é isso que nós vamos ver a partir do verso 17 até o capítulo 11, verso 31. O contraste entre as ações e o destino do justo e do perverso. Porque eles escolheram dois caminhos. E o livro de Provérbios é aquele livro que está nos chamando a atenção a escolher o melhor caminho. Um caminho que vai dar em vida, um caminho que vai apontar para a cruz de Cristo. Na realidade, o caminho aqui permeado mostra aqueles que já estão, ou melhor, que já foram transformados por essa cruz, ou seja, por esse Cristo na cruz. Mas também adoça a boca daqueles
que não conhecem, mas que precisam trilhar esses mesmos caminhos. O livro de Provérbios fala sobre a graça de Deus manifestada no conhecimento da sua vontade. É um chamado ao arrependimento, é um chamado à mudança de vida, é um chamado à conversão, né? E nós sabemos que, por mais que a conversão seja algo monérgico, ou seja, de uma única força, é a ação de Deus na vida do homem, né? E o homem responde a essa ação, consequentemente não teria como não responder, porque é uma ação soberana, né? Mas todo homem tem que passar pelo entendimento daquilo que é certo, daquilo que é errado. O caminho da verdade e do caminho da impiedade. E ele vai escolher esse caminho. E humanamente, olhando assim, é uma escolha nossa. Mas nós percebemos que essa escolha está muito relacionada à nossa natureza. Se for uma natureza alcançada por Deus, ela vai responder positivamente. Se for uma natureza que foi deixada à sua própria sorte, ela vai seguir o caminho da destruição, da miséria. Mas o que é interessante nisso tudo é que mesmo nós, e veja a força do pecado, e quanto mais a gente vê a força do pecado, a gente vê o poder de Deus, como diz aquele cântico, né? Maravilhosa graça. Mesmo nessa condição, ainda estamos lutando e temos a necessidade também, constantemente, estar escolhendo que caminho tomar. Como o filho lá no capítulo 3, verso 12, se eu não me engano, que na conjunção ali daquele capítulo, ele não ouviu aquilo que o pai disse. Tomou um outro caminho e a mão de Deus pesou sobre ele ao ponto dele eles estar tão enfraquecido, estar tão mexido, foi uma disciplina tão dura que ele estava a ponto de desistir. Aí o livro de Provérbios vai dizer, não, filho, a disciplina, como diz lá no capítulo 3, eu vou abrir aqui, não deve ser rejeitada, você não deve se cansar dela. Verso 11 e 12, porque quando o Senhor repreende, Ele repreende porque ama, como um pai para com o seu filho. E nós precisamos dessa instrução. Por quê? Porque nós não estamos prontos. Porque como no nascimento, a conversão, como uma criança que nasce, ela precisa aprender. Ela precisa aprender a falar. Ela precisa aprender a comer as melhores coisas. E quem vai escolher isso para ela são os pais. Ela vai precisar andar. Ela tem todas essas capacidades em si. Mas ela precisa ser educada. Como nós. Temos todas essas capacidades em nós. Quando somos feitos nova criatura, não por nós, mas pelo Espírito que habita em nós, e agora precisamos ser educados nesse caminho. Por isso que nós precisamos também conhecer. E é nessa perspectiva que o verso 17 do capítulo 10 aparece aí como um verso que vai fazer aí um distanciamento e uma ligação. Ou seja, distanciamento no sentido que vai dar ideia de um início de uma nova parte no capítulo 10. E aí representa um verso educativo, como o capítulo 10, como o verso 10:1 representa, e como outros também. Provérbios 10:1. Provérbios de Salomão: filho sábio alegra seu pai, mas o filho insensato é tristeza da sua mãe. E aí
É um verso educativo, como nós já vimos em outros capítulos, que dá início a uma nova sessão, não completamente diferente daquela, mas ligada àquela. E aqui, do capítulo 10, verso 17 até o 11:31, nós vamos ver as ações e destino do justo e do perverso sendo contrastados, como nós vimos agora, no que se refere ao modo de falar e a maneira como se relacionam com seus bens. E nesse primeiro verso, que é a introdução dessa segunda parte, do capítulo 10, e que vai até o capítulo 11, verso 31, na sua temática, nós vamos ver os efeitos sociais da obediência. Mais uma vez, o livro de Provérbios falando sobre isso. Cansativo isso, né? É chato isso. Toda vez eu ouvi falar sobre obediência, Que coisa chata, e nós vamos entender por quê. E aí ele começa essa segunda parte, esse verso introdutório, dizendo assim: o caminho para a vida é de quem guarda o ensino, mas o que abandona a repreensão anda errado. Ele já mostrou isso várias vezes, por meio de coisas práticas, por meio de coisas do nosso dia a dia, por meio de um comportamento. E agora ele apresenta isso de uma forma, por meio de uma máxima. E aí você percebe claramente essa transição que vai retornar, apesar de ser uma nova unidade, vai retornar ao tema do modo de falar. E como um provérbio educativo, que tem esse aspecto de início, de introdução, vai nos mostrar que aquele que guarda a instrução pavimenta um caminho que vai levar à vida. E é interessante porque a palavra aqui, o caminho para a vida é de quem guarda o ensino, perceba que lá no verso 16 ele diz que a obra do justo conduz à vida. E a obra ali seria o trabalho de alguém que é recompensado, que na realidade mostra um caminho de vida. E aí, esses dois versos estão falando a mesma coisa. Mas perceba aqui o que o escritor de Provérbios quer dizer com o ensino. Nesse verso, ensino denota uma correção que resulta em educação. Por isso que depois ele fala em repreensão. Porque o que foi traduzido por ensino é um ensino, sim, mas que o ensino que vem após uma correção, uma admoestação. E percebam como essa palavra, e correlatas a ela, ensino, instrução, ensino por meio de uma instrução, ou decorrente de uma disciplina, decorrente de uma educação. Percebam como essas palavras são correlatas e são recorrentes no livro de Provérbios. Não só no livro de Provérbios, mas na escritura de uma forma geral. Por quê? Aquilo que eu falei, o homem precisa ser educado. E precisa ser educado conforme a escritura. Porque se ele se deixar levar pela sua própria mente, pela mente humana, pelas concepções humanas, vai provar uma realidade cruel. Abra Tiago capítulo 3, verso de 13 a 17. E quando nós falamos de concepções humanas, nós estamos falando não só daquilo que você pensa, mas da ideologia do mundo que faz você pensar desse jeito. Dos sábios desse mundo, os psicólogos, filósofos, principalmente na área de humanas, vamos dizer assim. Aqueles que estão mais envolvidos com a questão do homem nas suas relações. Percebam que se nós nos deixarmos levar por essas coisas, o homem na história da humanidade, ele entesourou um conhecimento. E esse conhecimento científico, e aí, independente da área, aí existem algumas áreas exatas, outras não, esse conhecimento científico, seja exato ou não, quando ele é distanciado de Deus, ele na realidade ele não tem valor nenhum.
E ele está sendo mascarado porque está mostrando uma verdade, mas não uma verdade completa, mas uma verdade muitas vezes pontual. E aí eu estou me referindo ao conhecimento científico. Quando atribuímos, por exemplo, a criação à evolução. E aí nós vamos ver o homem produzindo idiotices em todas as áreas. Uma coisa que eu sempre digo, se Darwin vivesse hoje, e se ele tivesse aquele canal National Geographic, ele jamais falaria sobre evolução. Porque ele ia ter que explicar como é que um povo se transforma mimeticamente em um animal que é o seu predador. Aonde a evolução toca isso aí? Ele vai precisar entender, explicar como que, por exemplo, determinados órgãos não, ou caminhos no nosso corpo, tem quilômetros e quilômetros de distância. Como que o cérebro funciona? Ele teria que explicar determinadas coisas. Como é que a evolução fez isso? Não daria para fazer isso. Realmente não daria. E nós percebemos como o conhecimento humano ele evolui mesmo, evolui no sentido que ele começa a conhecer uma nova realidade, ele começa, melhor dizer, amadurece, né? Ele começa a conhecer uma coisa aqui, aí afirma uma verdade, daqui a pouco ele vai afirmar outra completa. Por quê? Porque na realidade Deus criou todas as coisas, Deus deixou pistas. E o homem vai procurar essas pistas com relação àquilo que não está na Escritura, que não é revelacional, que não é o caráter da Escritura, porque a Escritura não é um livro científico. Ele vai procurar essas pistas, mas ele vai procurar essas pistas a partir de onde? De que pressuposto? Deus como Criador do universo. Aí muita coisa vai mudar. Esse dia eu estava conversando com uma pessoa, e aí essa pessoa disse assim, não falar que chamar o mundo de natureza é uma visão pagã, porque nada é natural. Eu prefiro usar a expressão criação. Eu falei, cara, legal isso, é verdade. Por mais que nós usemos essa palavra, porque se você pegar os compêndios de biologia, sei lá, você vai estar lá, natureza e tal coisa, mas essa palavra não faz jus à criação. Porque nada é natural. Tornou-se natural. Mas nada é natural. Porque tudo foi criado. O homem precisa ser educado conforme a Escritura, porque se ele deixar levar a sua mente por concepções humanas, vai provar uma realidade cruel. Por quê? Olha o que Tiago vai dizer. Quem entre vós é sábio e inteligente, mostre em mansidão de sabedoria, mediante condigno proceder, as suas obras. Se pelo contrário tendes em vosso coração inveja amargurada, sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto, antes é terrena, animal e demoníaca. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. A sabedoria, porém, lá do alto é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia, bons frutos, imparcial, sem fingimento. Ora, é em paz que semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Apesar de Tiago estar falando aqui de um aspecto da sabedoria divina, ele está dizendo que o homem não pode dizer que é sábio e ser um homem amargurado, faccioso, orgulhoso. Por quê? Porque isso não corresponde à verdadeira sabedoria. E ele vai dizer que a sabedoria humana é terrena, animal e demoníaca. Pastor, quer dizer que a sabedoria humana, no decurso das gerações, ela representa isso? Mas o homem não conseguiu chegar aos antibióticos. Eu tomei um essa semana. Mas o homem não conseguiu, e conseguiu isso por quê? Pela graça de Deus.
Mas esses homens que conseguiram isso, muitos deles não acreditam em Deus. Olha como a sabedoria deles é animalesca. Porque não reconhecem o doador dela. Olha como eles atribuem a imagem de Deus, que é o homem animal. Aristóteles disse que o homem é um animal racional. Ele errou muito. Muito. Apesar de fazer uma relação com essa afirmação com o homem em sociedade. Errou muito. Porque há uma diferença abissal. A mesma diferença que existe entre o céu e o inferno, entre o ser humano e um animal. O homem não é um animal. O homem é a imagem de Deus. Então ele não pode ser chamado de um animal racional. Só porque tem um organismo que funciona, como funciona também o organismo de determinados outros animais. E que até compartilham de alguns órgãos. Não que sejam os mesmos, mas são semelhantes. Porque tem coração, né? Tem pulmão, alguns deles, né? Tem sangue e outras coisas mais. Mas o homem não é um animal. O homem é a imagem de Deus. E com relação à vida, com relação a essa racionalidade, e essa que vai fazer a diferença. Quando o homem segue os seus próprios caminhos e conselhos, ele se torna louco e perto está da destruição. Por quê? Porque a sabedoria humana é loucura para Deus. Porque a sabedoria do homem caído por causa do pecado é terrena, é animalesca e é demoníaca. Eu não preciso nem citar aí o que a gente vê temos visto hoje com relação à sexualidade. Mostra claramente essa animalidade e esse caráter demoníaco da sabedoria humana. Por isso a Escritura ordena que comecemos desde cedo a inculcar em nossos filhos a palavra de Deus e a ensiná-los o caminho do Senhor. O caminho para a vida é de quem guarda o ensino. Por isso o livro de Provérbios vai representar isso, um pai falando ao filho. Por isso a responsabilidade que o próprio texto de Provérbios, como também toda a Escritura fala, que nós devemos desde cedo inculcar em nossos filhos a palavra de Deus e ensiná-los no caminho do Senhor. Por quê? Porque a Escritura vai dizer que a estultícia está ligada ao coração da criança, Provérbios 22:15 e Provérbios 29:15. A estultícia está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a afastará dela. A vara e a disciplina dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma vem envergonhar a sua mãe. É a Bíblia que está dizendo que nós temos que ensinar os nossos filhos infantes. E de que forma? Com a vara. A vara é um instrumento de Deus. Não é só a vara e a disciplina. E quando ele fala de vara da disciplina, ele está ligando as duas coisas, como o apóstolo Paulo fala lá. Não irriteis os vossos filhos, mas criai-os na disciplina. E a palavra ali é que deu pedagogia. E admoestação, é uma outra palavra grega, notecia, colocar na mente. Disciplina, correção, castigo físico. É a sabedoria de Deus que está dizendo isso. É lógico que, como sabedoria de Deus, ela tem um padrão para essa disciplina, que vai representar nas palavras do apóstolo Paulo, quando ele diz criar na disciplina e na administração do Senhor, aquela palavra ali dá a ideia de uma ama que está amamentando o seu filho carinhosamente. Aí como é que eu posso ligar carinho, amor
com disciplina física. Isso é loucura para o mundo, mas não para Deus. Não conforme o mundo faz, mas conforme a Bíblia nos ensina. Porque precisamos aprender como fazer isso, da forma como agrada ao Senhor, da forma como Deus estabeleceu na sua palavra. E se não fizermos isso, nós seremos culpados diante de Deus, que nos ordena fazer isso, como um pai que ama seu filho. Nós tivemos um episódio aqui, né? Ainda estamos vivendo isso. Que coisa chata. Que coisa chata. Mas são pessoas levadas por um pensamento que representa o quê? Aquilo que é terreno, que é animal e que é demoníaco. Como terreno, animal e demoníaco, eles vão aplicar isso, ou esse princípio que é carregado, trazido para nós por séculos, em todas as gerações e em todas as nações. E aí vemos abusos em determinados contextos. Ele vai interpretar isso de que forma? Terrena, animal e demoníacamente. E o propósito de Deus é cegar os crentes. Uma vez eu estava falando sobre isso numa igreja, e uma senhora teve o despautério de chegar com a cara mais limpa e alegre do mundo, dizendo: eu nunca bati nos meus filhos. Que bom, porque com esse conceito, se ela batesse, ela realmente ia bater neles, não ia discipliná-los. E aí a gente fica pensando: coitado desses jovens. Coitado. Porque não tiveram freio na idade em que mais precisam, que é a idade de uma criança. Que quer agir conforme a sua vontade, que quer ser rebelde, quer se rebelar contra seus pais, não quer aceitar a orientação, e uma criança que assim mostra quem nós somos no nosso interior. Mais educados, agora controlados. Eu não vou fazer isso na frente de todo mundo, e às vezes até faço. Mas o coração, e a disciplina visa o coração, não visa o comportamento só. Porque o comportamento é fruto do coração, mas o comportamento pode enganar. E aí ele diz assim: caminho para a vida de quem guarda o ensino. Guardar significa reter na memória, praticar e observar essa instrução. Por quê? Por que guardar? Provérbios capítulo 2, 20. Porque só assim o homem vai andar pelo caminho dos homens de bem e guardar as veredas da justiça. E olha que a palavra ensino no primeiro aspecto tem o quê? Ensino por meio de uma o quê? Correção. E essa correção pode ser física, se referindo à criança, como pode ser uma demonstração ou uma exortação. Não é um ensino pura e simplesmente, mas é um ensino que vem por meio da demonstração, da exortação, do chamar a atenção. Abra Provérbios capítulo 4, verso 4. Guardar significa na memória, pois só assim ele vai viver e não morrer. Então ele me ensinava e dizia: retenha o teu coração as minhas palavras, guarda os mandamentos e vive. Olha o que diz Provérbios capítulo 7, verso 2.
Por que guardar? Porque vai trazer vida. Guarda os meus mandamentos e vive a minha lei como a menina dos seus olhos. Por que isso? Por que guardar esse ensino? Porque será feliz e abençoado com toda sorte de êxitos. Provérbios capítulo 8, verso 32. Agora, pois, filho meu, ouvi-me, porque felizes serão os que guardarem os meus caminhos. Provérbios capítulo 8, verso 32 e 34. Feliz o homem que me dá ouvidos, verso 34. Feliz dia a dia as minhas portas, esperando as ombreiras da minha entrada. Por que guardar? Por quê? Porque ele vai ter vida, porque ele vai ser feliz e abençoado nesse mundo com toda sorte de êxitos. E os mais egoístas deveriam olhar para isso, aqueles que dizem que precisam ser felizes. Eu nasci para ser feliz. Deveriam olhar a Escritura e perceber que nela nós temos o remédio para a felicidade. A metáfora usada aqui para o ensino, que é um caminho de vida, vai combinar com a metáfora do verso 11. A boca do justo é manancial de vida. Matthew Henry vai dizer as seguintes palavras. Ele vai dizer assim: estão certos os que não somente recebem a instrução, mas que a retêm, que não permitam que ela lhes escape por descuido, como acontece com muitos, nem permitam que ela passe para os que desejam roubá-la deles, mas os que guardam a instrução a salvo, pura e intacta, por seu próprio uso, para que possam se governar por ela, e quem aguarda para o benefício de outros, para que possam instruí-los. Os que fazem isto estão no caminho da vida, o caminho que tem em si verdadeira consolação e a vida eterna no seu final. Mas olha o resultado daqueles que abandonam a repreensão. Não estão, como no primeiro momento, atentos a serem ensinados por meio da correção, serem corrigidos e assim ensinados, mas eles abandonam a repreensão, e a Escritura vai dizer o quê? Que eles andam errados, mas os que abandonam a repreensão andam errados. Por quê? Porque eles negligenciam a repreensão e por isso fazem desviar a si mesmo e a outros do caminho que é vida. E que caminho é esse? É o caminho do pecado e o caminho da morte. Eles estão completamente desorientados. Por quê? Porque não somente desprezam a instrução, mas deliberadamente e obstinadamente se recusam a ouvir. E fogem daqueles que querem oferecê-la. É interessante que esses não desejam que as suas obrigações lhes sejam ensinadas. Por quê? Porque isso vai revelar os seus erros. E eles terão particular aversão àquela instrução que traz consigo a repreensão. Porque, mais uma vez, eles têm noções falsas sobre aquilo que é certo e errado. Noções falsas sobre o que é o bem e o mal. Esses dias eu escutei uma expressão interessante. Não sei se é de um sociólogo, sei lá. Imunidade cognitiva. Achei tão interessante. Imunidade cognitiva representa uma pessoa que ouve a verdade, vê as consequências da verdade, vê o que é errado, as provas do erro estão ali presentes, mas ela não aceita, porque ela foi imunizada. Ela está imune àquilo ali. Não adianta você dizer assim: isso aqui é água, você pode beber. Ele vai dizer: não, isso aqui não é água, isso é vinho. É uma água que está caracterizada, é um vinho que está caracterizado com água, mas não é água, é vinho.
E aqueles que andam no erro têm esse tipo de comportamento. Falsas noções sobre aquilo que é certo, sobre aquilo que é errado, sobre o bem e o mal. E isso é a causa para os seus erros e o seu modo de vida. Eles vivem errado, vivem no erro, por quê? Porque não sabem o que é certo, o que é bom, o que é ruim. Matthew Henry diz o seguinte: o viajante que errou o caminho e não aceita que lhe seja dito, nem que lhe mostre o caminho correto, necessariamente continuará errado, estará errado incessantemente. Esse jamais encontrará o caminho da vida. E o caminho da vida está sendo oferecido aqui, nas Sagradas Escrituras, aqui no livro de Provérbios, de forma prática. Em um momento da vida de Israel, que um dos seus libertadores, se eu não me engano é Josué, disse: olha, eu proponho a vida para vocês. Hoje está aqui, a vida e a morte. Qual o caminho que vocês vão seguir? E aí ele diz, Josué, eu e minha casa vamos servir ao Senhor. Nós vamos seguir o caminho correto. Vocês, qual o caminho que vocês vão seguir? Todo tempo, nós estamos diante de uma encruzilhada. Constantemente. E nós temos que escolher o caminho que nós vamos tomar. Às vezes tomamos o caminho errado, e aí temos que voltar. E no livro de John Bunyan, ele vai dizer que o cristão parou para descansar, descansou demais, esqueceu o seu diploma, seu porte, seria a chave de entrada para o reino dos céus. Ele teria que apresentar aquilo lá. Dormiu demais, e aí levantou apressado e foi embora. Aí quando percebeu, ele disse que ele estava sem aquele selo. Ele precisou voltar. Precisou voltar uma grande jornada e teria que fazer essa jornada de novo, novamente. E aí o narrador John Bunyan diz assim: essa caminhada agora seria mais difícil, mais dura. É assim. Essa é a nossa realidade. E quantas vezes nós escolhemos o caminho errado? Mas o Senhor está colocando diante de nós esse caminho, que é o caminho que é compatível com a nossa nova natureza. E é por isso que você retorna dele. Quando você erradamente segue, você percebe que a sua nova natureza não cabe mais, não dá mais para dar vazão a esses prazeres e pecados que representam um caminho do velho homem. Que a palavra do Senhor possa trazer o entendimento devido e ser aplicada ao nosso coração por meio do seu Espírito Santo. Vamos orar. Senhor, queremos te agradecer, ó Senhor Deus, pela tua palavra. Quando sempre somos chocados com essa realidade, que muitas vezes nos deixamos levar por ela. Essa realidade ruim, que é a consequência de caminhos, ó Pai, impiedosos, ó Senhor Deus. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, ó Pai. Que o Senhor esteja nos fazendo caminhar pelo bom caminho, pelas veredas planas e justas que o Senhor tem colocado à nossa frente. Fica com o teu povo, Senhor, nos fortifica, nos fortalece, nos dá da tua alegria, o teu vigor. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém.